Som. Romanos capítulo 12. Isso era para ser uma pregação de domingo, mas vai ser hoje mesmo. Romanos 12, capítulo 12, versículo 1 até o 3. Romanos, na minha Bíblia aqui, 1516. King James. King James. Amém? Tem aí a King James? Se não tivesse, acompanha aquela ali mesmo. Capítulo 12, versículo 1 diz assim, de Romanos: Portanto, caros irmãos, rogo-vos pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto lógico. Outras vão dizer culto racional. E não vos amoldeis ao sistema desse mundo, mas sede transformados pela renovação das vossas mentes, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Porquanto, pela graça que me foi concedida, exorto a cada um dentre vós que não considere a si mesmos além do que convém, mas ao contrário, tenha uma autoimagem equilibrada, de acordo com a medida da fé que Deus lhes proporcionou. Amém? Senhor, te adoramos nessa noite, Pai. Bendizemos, porque Tu és um Deus que nos conhece, Senhor, no profundo, no escondido. Tu és um Deus que sabe tudo aquilo que se passa dentro de nós, conhece até os nossos segredos. Nós te pedimos nessa noite, Pai, que não haja mais segredos entre nós, mas que Tu tenha total liberdade, Senhor, de vasculhar todo o nosso ser, e mesmo que Tu encontres, Senhor, algo que não é Teu, que Tu venha nos dar, por misericórdia, a oportunidade de resolvermos essa questão contigo, Senhor. Nos abençoa nessa noite, fala a Tua igreja. Me usa, Senhor, não por aquilo que eu sei, mas por aquilo que Tu é capaz de fazer na minha vida. Senhor, coloca as palavras na minha boca, na minha mente, que não seja eu a falar, mas o Teu Santo Espírito, Senhor, a falar a Tua igreja nessa noite. Oramos em nome de Jesus. Amém. Eu estou estudando uma matéria no curso de teologia que chama-se Administração Eclesiástica. Parece que não tem nada a ver com o que a gente vai pregar aqui, né? Mas se você for olhar um pouquinho mais para baixo, no versículo 6 em diante, ele vai orientar como que deve ser organizada uma igreja, né? Olha só, Romanos 12, 6, ele vai dizer assim: temos diferentes dons, de acordo com a graça que nos foi dada. Se alguém tem o dom de profetizar, use-o na proporção da sua fé. Se o teu dom é servir, sirva. Se é ensinar, ensina. Se é encorajar, haja como encorajador. O que contribui, coopere com generosidade. Se é exercer liderança, que a ministre com zelo. Se é demonstrar misericórdia, que a realize com alegria. Então ele estava, tudo que a gente quiser na palavra de Deus você vai encontrar, tudo. Você vai encontrar todas as coisas. Uma vez um primo meu veio conversar com a minha avó, mãe da minha mãe, sobre alguma coisa lá, e a minha avó percebeu que ele tinha feito uma tatuagem no braço. Aí ela ficou assim, a minha avó era uma figura, né? Ela ficava assim olhando direto.
Nem disfarçava, né? Como que a gente diz assim, o que foi isso que você fez no teu braço? O que foi esse negócio aí? Aí ele falou, comei sem graça. Eu fiz uma tatuagemzinha pequenininha. Aí ele falou, você sabia que Deus não se agrada disso? Aí ele falou, por quê? Porque a Bíblia diz que é para que nós não façamos marcas nos nossos corpos. A Bíblia diz isso. Aí ele falou, aonde que diz isso? Aí ela foi lá, pegou o texto, mostrou para ele. Ele nunca mais fez uma tatuagem. Mas é engraçado que se você não conhece a palavra, se você não conhece a Escritura, se você não conhece a lei de Deus, tudo é válido. É ou não é? Qualquer coisa você pode fazer. Paulo chegou a dizer, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Tudo me é lícito, mas nem tudo vai me edificar. Eu posso fazer qualquer coisa. Paulo está dizendo exatamente isso. Eu posso fazer qualquer coisa, mas nem tudo que eu fizer vai ser de proveito. Eu posso fazer qualquer coisa. Então, quando a gente vê esse tipo de assunto aqui na palavra de Deus, falando sobre administração, não é de se espantar, porque o Senhor fala de todos os assuntos conosco. Quando Moisés saiu do Egito com aquela multidão de gente, qual foi o conselho de Jetro, o sogro dele? Ele falou assim, olha, organiza isso aí, porque senão você vai se perder. Pega pessoas, homens honrados, e divide-os em grupos de 1000, grupos de 500, grupos de 100, grupos de 50, grupos de 10, e coloca eles como líderes nesses grupos, para que você não fique tão cansado. Porque Moisés, você imagina, Moisés dirigindo 2,5 milhões de pessoas, ele não descansava, porque todo dia tinha demanda, de manhã, de tarde e de noite. Imagina se ele não organiza a igreja. Então qualquer tipo de assunto você vai achar aqui. Mas o que eu acho interessante, que eu comecei a estudar e o Senhor me chamou a atenção para esse texto de Romanos 12:1, foi que Paulo, ele diz assim, você precisa entender uma coisa. Eu estou rogando a você, que você, antes de qualquer coisa que você for fazer para o reino de Deus, você entregue o seu corpo como sacrifício vivo. Eu estou rogando a você. Por que Paulo falava dessa maneira, irmãos? Paulo tinha meios de falar com qualquer tipo de gente. Ele falava com reis, ele falava com sacerdotes, ele falava com pessoas mais humildes. Porque o que interessava em Paulo não era mostrar para ninguém que ele era o cara, que ele era capaz, que ele tinha capacidade, apesar dele ter. O que interessava para ele era o reino de Deus. Porque no frigir dos ovos, o que vai resolver a sua vida é ser temente a Deus. Então ele vai rogar, né? Esqueci de trazer meu óculos, meu Deus. Não sei se o teu é bom para mim, não. Rogo-vos, pois, irmãos. Ele está fazendo como se fosse uma... Não, essa aí, mas é porque a minha escritura aqui. Ele está falando com as pessoas e quando você vai ver no original ele está dizendo assim... chegar bem pertinho eu vejo, assim eu não vejo nada. Então vamos fazer um negócio aqui. Quando você vai ver no original está assim, o significado de rogo: exortar, chamar para o lado, ou convocar, admoestar. Então Paulo está querendo conversar com as pessoas, como nós estamos conversando aqui hoje. Ele está dizendo assim, olha, eu vou rogar você, mas o que eu quero que você entenda é que você esteja próximo, do meu lado. Não dá para você
entender, Paulo falava assim, Paulo, não dá para você entender que não tem como eu te ensinar nada se você continuar vivendo a sua vida? Paulo está falando exatamente isso. Ou seja, ele dá um destaque de... Isso. Ele quer trazer a atenção das pessoas para ele naquela hora, irmãos, para que as pessoas não se percam, distraindo a sua atenção com as coisas que às vezes estavam acontecendo naquele momento ali, onde ele estava falando, né, aos romanos. Só que ao mesmo tempo ele entende que não dá para você falar esse tipo de assunto sem antes colocá-los no mesmo nível. Paulo teve que se adequar aos ouvintes que ele tinha, né? E muitas vezes o evangelho do Senhor vai requerer de nós, talvez, vou botar um termo aqui, talvez essa paciência, de se colocar no mesmo nível de quem está ouvindo. Por quê? Porque na igreja, né, ou no lugar onde você prega, nem todos têm a mesma nível de espiritualidade que você tem. E é normal, isso é normal. É uma igreja, é um aprisco, são ovelhas. Então você precisa entender que quando você estiver com alguém, você precisa chamar a atenção dela. Ó, olha para mim, eu estou pedindo a você que você esteja do meu lado, porque assim eu vou conseguir te mostrar aquilo que Deus está fazendo na minha vida. Agora, como que você vai fazer um negócio desse, Fernando? Toma aí, Fernando. Toma aí. Como você vai fazer um negócio desse se você não tem a intimidade que precisa ter com o Senhor? Obrigado. Como é que eu vou chamar a atenção dessas pessoas para olharem para mim? Tem um outro versículo que Paulo diz assim: olha para mim, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Olha que responsabilidade que esse cara tinha. E hoje, irmãos, a mesma responsabilidade que Paulo tinha naquela época, não é só o pastor que tem, não. Eu tenho com vocês, mas vocês têm com aqueles que vocês encontram todos os dias. Porque as pessoas estão olhando para nós, estão vendo como nós somos. Se nós estamos realmente levando o Evangelho de Cristo como deveria ser levado. Essa é a responsabilidade que o Senhor tem colocado nas nossas mãos, irmãos. São vidas que, se eles se espelham em nós e não enxergam em nós aquilo que deveriam enxergar, o que eles devem enxergar em nós, irmãos? Eles devem enxergar em nós. E aí eu te pergunto, se eles não enxergam Jesus em nós, o que vai acontecer com essa pessoa? Sabe o que vai acontecer? Ela vai ser alvo fácil para o diabo. Porque ele vai se aproveitar dessa situação, lançar as suas mensagens malignas e vai dizer para essa pessoa: olha, tá vendo como é que é ser filho de Deus? É isso aí, ó. Então é uma responsabilidade nossa, porque o Senhor, quando nos deu a comissão, Ele disse assim: ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Aquele que crê e for batizado será salvo. Em outro texto ele diz: ide e fazei discípulos. Ele não está falando só com o pastor, ele está falando com todos nós. Então a responsabilidade de nós estarmos pregando o Evangelho precisa ser encarado com uma responsabilidade que você está levando Jesus para essa pessoa. Qual é o exemplo que nós estamos dando? Né? O que essas pessoas têm olhado para nós? Não é chamar a atenção para essa pessoa, né? Rogo-vos para que vocês olhem para mim. O que essa pessoa vai ver? Né? E ele está falando de coisas, irmãos, que a gente precisa entender que ele não está falando porque alguém falou. Ele não está falando porque alguém disse para ele. Ele está falando porque ele provou. Viver o Evangelho verdadeiro e genuíno não é falar o que alguém pregou,
mas é viver o que Jesus está fazendo na sua vida. Qual é a obra que Cristo tem feito nas nossas vidas? As pessoas estão olhando para nós, irmãos. Não pense que não estão. Aonde quer que você vá. Pode ser dentro da sua casa, com o seu marido, com os seus filhos, mas eles estão olhando para nós. E talvez a salvação dessa pessoa vai depender da nossa atitude, de como nós reagimos. Isso, obrigado. Eu tinha um pastor, há muitos anos atrás, que ele me falou uma frase, eu nunca mais esqueci. Ele disse assim: eu não conheço uma pessoa pela ação dela, eu conheço ela pela reação dela. Isso é tremendo. Porque a ação, todo mundo pode ter, né? Você pode copiar alguém, mas a sua reação vai mostrar quem você é de verdade. Quando pisam no seu calo, o que você faz? Quando você está sozinho, sem ninguém te vendo, como que você reage diante da internet? Isso é terrível. Porque se a gente parar para pensar que nós estamos sendo vistos pelo Senhor o tempo todo, os olhos do Senhor estão sobre a terra. E eles estão procurando os verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. Ele disse aqui o lugar que você deve adorar? Ele disse o estado que você tem que estar, em espírito e em verdade. Então é qualquer lugar. Teve uma vez que eu estava pregando há muitos anos atrás, e aí eu falei sobre isso. Aí uma pessoa no final do culto falou assim, veio perguntar para mim assim: pastor, mas e quando eu estiver lá no banheiro fazendo número 2? Deus está me vendo também? Eu falei, é claro, meu filho. E eu posso orar enquanto eu estou fazendo número 2? É claro que você pode orar. Será que Deus não sabe que você tem necessidade? Olha o tamanho, irmão, da ignorância. Não é, eu não estou chamando a pessoa de ignorante, eu estou dizendo falta de conhecimento de Deus. Falta de conhecimento de Deus. Às vezes a pessoa, por não conhecer, não ter intimidade com Deus, ela acha que Deus está sentado somente lá num alto e sublime trono e está longe. Mas Deus não está longe, Deus está perto. Isso precisa gerar em nós uma alegria de que Ele está perto, mas precisa gerar em nós também um temor, porque Ele está perto. Ele está vendo. Ele está olhando. Não é possível convocar pessoas a fazerem algo que antes você mesmo não provou. Como que você vai convidar alguém para cá, ou convidar alguém para fazer a vontade do Senhor, se antes eu não estou fazendo isso? Vão lá na igreja comigo, porque lá é muito bom. Mas a pessoa, quando olha para você, ela vê que aquilo que você está aprendendo, você está colocando em prática. Evangelho é isso, irmão. Se Jesus voltasse agora, se Jesus te chamasse agora, para onde nós iríamos? Paulo estava como se estivesse dizendo para cada um de nós: eu estou rogando para que vocês façam isso, não por uma vaidade minha, mas sim porque eu mesmo o fiz e descobri que essa é a vontade de Deus e é a melhor coisa a se fazer. Paulo estava dando um exemplo dele, estava dizendo assim: faz isso porque eu já fiz e deu certo. Roga. Eu estou rogando para que vocês façam isso, ó. Se apresentem. Apresenteis os vossos corpos. O que é apresentar os vossos corpos, irmãos? Lembrando que quando ele fala isso, apresenteis o vosso corpo. Quando ele usa o termo corpo, ele está se referindo lá em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19 e 20. Quando ele fala que nós somos o templo de Deus. Abre lá, Marcos, por favor. Templo do Espírito Santo. Consegue abrir aí?
1 Coríntios 6, 19. Só que antes de ele apresentar o corpo, ele diz assim: apresente o vosso corpo. O que é apresentar o vosso corpo? Olha lá, o corpo o que é? Ou ainda não entendeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo que habita em vós, o qual tendes da parte de Deus e que não pertenceis a vós mesmos? Será que você ainda não entendeu isso? Que não é para ser feita a sua vontade, por isso nós cantamos aqui, seja feita a vontade do Senhor aqui na terra como ela é feita no céu. Porque eu preciso entender que o meu corpo já não é mais meu. Ele é santuário, templo do Espírito Santo. É como se Deus estivesse sentado num trono aqui dentro. E o que ele está vendo? Qual é a percepção dele quando ele olha para nós? O que ele vê? Paulo está rogando aos romanos, está dizendo para eles assim: olha, eu estou pedindo a vocês, eu estou suplicando a vocês, apresente o vosso corpo. O que é apresentar o corpo? É ofertar. Alguém oferta aquilo que não quer? Não, quando você faz uma oferta, você entrega aquilo de bom grado. Então o Senhor está dizendo para você: entrega o seu corpo de bom grado. Outra definição é deixar à mão. O que você deixa à mão de alguém, ou de uma pessoa, ou de você mesmo? Aquilo que você vai usar, não é isso? Você vai escovar o dente, você tem lá a tua escova de dente na sua mão. Deixou a sua mão, ao alcance da sua mão. Então, quando ele diz assim: apresente o vosso corpo, ele está dizendo assim: deixe o seu corpo na mão de Deus, ao alcance da mão dele, para que ele te alcance. Então ele está dizendo: não adianta você dizer que você é cristão, é como se ele estivesse dizendo isso, que é crente, mas aquilo que ele mais quer de você, que é o seu corpo como sacrifício vivo, corpo, entenda-se, corpo, alma e espírito, que ele quer que você deixe a mão dele para que ele possa lançar mão de você na hora que ele quiser, usar você como ele quiser. Se você não faz isso, não tem sentido, irmãos. A gente dizer que é de Cristo, a gente dizer que é de Deus, mas quando ele necessita, quando ele quer usar as nossas vidas, a gente não está disponível para ele. Outra definição é colocar uma pessoa à disposição de alguém. Então, quando ele diz entregue, ele está dizendo assim: coloque o seu corpo à disposição de Deus. Qual é a obra que Deus pode contar com você? O que ele pode fazer? Paulo queria deixar claro que nós temos um dono. Nós temos um dono. Ainda não entendeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo. Então quem é o dono? Espírito Santo. Tem muita gente que ainda não entendeu quem é o dono. Tem muita gente que às vezes se Deus falar com ele assim: vai lá para Israel agora, na faixa de Gaza, pregar o meu evangelho, o que você faz? Bomba descendo para tudo quanto é lado, pessoas sendo degoladas. Mas Deus resolveu usar o seu corpo, que é dele, para ir lá em Israel pregar o evangelho para aqueles homens lá. Homem bomba. E aí? Eu estou usando um exemplo extremo, sabe? Mas Deus às vezes quer te usar com o teu vizinho. Deus às vezes quer te usar com tua irmã, com teu irmão. Deus às vezes quer te usar com um amigo. Deus às vezes quer te usar dentro da tua igreja. Paulo está dizendo: você tem um dono que nos comprou com um bom preço. Qual foi o preço que ele pagou por você? O preço que Jesus pagou por nós, ele ecoa até hoje.
ele chegou nos nossos dias porque ele um dia pensou em você. Eu preciso verter o meu sangue pelo Emanuel. Eu preciso verter o meu sangue, coloca o seu nome aí. E ele fez isso por nós. O preço de sangue, nós precisamos nos entregar como propriedade exclusiva de Deus. Vou te falar que eu não sou nem da minha mãe, eu não sou nem da minha esposa e nem dos meus filhos. Eu sou do Espírito Santo. Ah, pastor, o senhor está falando isso porque o senhor está aqui dentro do ar-condicionado. Nem ar-condicionado está ligado hoje. Ventilador, tudo tranquilinho. Não, irmãos. Vai chegar uma hora que todos nós vamos ser provados nessa questão aqui. E você vai entender porque eu estou falando isso. Paulo diz que devemos nos apresentar, ou seja, nos entregar a Deus com todo o nosso ser. Todo o nosso ser. Você é formado de quê? Você é formado só de corpo? Não, você é formado de corpo, de alma e de espírito. Então ele está dizendo para você, você precisa entregar o seu corpo físico para ser desgastado pelo Senhor. Você precisa entregar o seu intelecto, a sua alma, as suas emoções. E você precisa entregar o seu espírito para conversar com o Espírito Santo de Deus. Como que um crente consegue viver uma vida em santidade se não tiver comunhão com Deus? Se não ouvir a voz de Deus? Qual foi o recado que Deus te deu essa manhã? Ou essa tarde? Ou essa noite, quando você estava vindo para cá? Qual foi a voz que falou com você? Isso a gente precisa saber diferenciar, irmão. Se nós quisermos ser um crente de verdade, nós não podemos passar um dia sequer sem ouvir a voz de Deus, sem saber que Ele falou comigo. Um crente que precisa entregar o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor, precisa entender que isso vai gerar na vida dele um relacionamento verdadeiro com Deus, onde Deus vai falar e nós vamos ouvir, onde Deus vai mandar e eu vou obedecer. João 15 fala algo tremendo, irmãos. João 15 versículo 5 diz assim: eu sou a videira e vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Porque sem mim nada podeis fazer. Você entende isso? Sem mim, Jesus está dizendo, nada podeis fazer. Sabe qual é o grande problema? É que a gente continua fazendo um monte de coisa sem Ele. A gente continua fazendo um monte de coisa sem Ele. E aí como que a gente quer que as coisas se ajeitem ou dêem certo, se Ele está dizendo para nós nesse versículo, e é Ele que está dizendo, porque sem mim nada podeis fazer. Nada. Então não há atividade alguma, não há lugar algum que você possa ir ou fazer sem a presença do Senhor com você. Nada. Eu vou na igreja hoje. Se você não tiver a permissão dele, você não vai vir. Se você está aqui hoje, foi porque ele te trouxe a esse lugar para ouvir essa palavra, porque ele tem amor por você. O Senhor está nos dando mais uma chance de ouvir o recado dele. Sem mim, você está entendendo? Deus está falando com você nessa noite. Sem mim, você não pode fazer nada. Mas por que você insiste em fazer alguma coisa sem a minha presença? O Senhor está perguntando para nós. Ele perguntou para mim, está perguntando para você. Por quê? Apresentar-se é colocar-se à disposição de Deus. Quando é que nós vamos entender, irmãos, que Ele precisa ser consultado? Ele gosta de ter relacionamento conosco. Ele gosta quando você pergunta para Ele, Pai,
Eu fico imaginando, se a gente como pai terreno gosta de ouvir o nosso filho falando conosco dessa forma, pai, eu fico imaginando o nosso pai lá de cima. Quando você chega em oração de joelhos perto dele e diz assim, pai, me fala aí o que eu preciso fazer. A grande questão é que a gente não consegue parar para ouvir a voz dele. Você acha que Deus parou de falar? Você acha que Deus não fala? Você acha que Ele não está esperando você ficar quieto para ouvir a voz dele? Você pode não falar aqui, mas aqui tua mente está igual um turbilhão. E como que Ele fala? Se você não acalma, se você não se aquieta, se você não para. Nós precisamos entender, irmãos, que quando a gente para ouvir a voz do Espírito Santo, na verdade nós estamos gerando vida dentro de nós. Porque Ele é o dono da vida. Ele é que gera a vida. Ele que é o controlador da vida. Se Ele não quiser que eu esteja vivo aqui agora, Ele só faz assim, ó. E acabou. E você acha que é só comigo? Não. Precisamos ter um entendimento sobre isso e nos colocarmos realmente à disposição do Pai. Esse entendimento precisa chegar. Por isso que eu estou falando sobre renovação da mente. Porque se a mente não for renovada, aquilo que Deus tem preparado para nós, Ele nunca vai chegar. Essa disposição em apresentar-se dessa forma a Deus somente vai acontecer quando permitirmos que em nossa mente haja uma metanoia. Sabe o que é metanoia? Metanoia é traduzido como mudança de mente. Mas na verdade, você vai ver no original, está assim, mudança de rumo. Que só acontece quando eu tenho uma mudança de mente. Concorda? Se eu continuo pensando da mesma forma, eu só vou andar para aquela direção. Agora, quando a minha mente muda, e eu percebo que Deus Ele quer de mim, eu mudo de direção. Eu vou para o lugar onde Deus quer que eu vá. Você imagina se Deus hoje falasse com você assim, coloque seu nome aí, mas eu vou falar Abraão. Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, e vai para o lugar que eu te mostrarei. O que você faz? Primeira pergunta que você vai fazer, eu também faria, para onde, Senhor? Para onde que eu vou? Mas Abraão não fez isso. Abraão ouviu o recado de Deus e ele foi. Como que Abraão sabia a direção correta para ir? Ele não sabia. Ele simplesmente foi. Sabe por que ele foi? Porque ele estava sendo guiado por quem? Pelo Espírito Santo de Deus. Ele confiou em Deus. Ele deixou Deus levá-lo. E eu tenho para mim também, né? Vamos dizer que ele está saindo da cidade. E aí tem uma direção para a esquerda, tem uma direção para a direita. Eu tenho para mim que qualquer direção que Abraão tomasse, Deus iria com ele. Qualquer direção. Claro que Deus não falou isso para ele. Mas eu tenho para mim que qualquer direção que ele tomasse, Deus ia com ele. Porque Deus confiava nele. Ele sabia, Abraão é meu servo. Ele me obedece. Não é qualquer um que ouve um recado desse e simplesmente larga tudo e vai. Né? Marcos capítulo 7. Olha só que coisa tremenda. Vocês vão ver onde eu quero chegar. Marcos capítulo 7, versículo 13. Diz assim. Eu não sei se essa versão vai estar boa. Assim, conseguis anular a eficácia da palavra de Deus, por intermédio da tradição que vós próprios tendes transmitido. Tem uma outra versão que diz assim: assim,
vocês anulam a palavra de Deus por meio da tradição que vocês mesmos transmitiram. Então existe algo aqui tremendo que a gente precisa entender, que a palavra de Deus ela pode ser anulada das nossas vidas, mesmo a gente tendo ouvido, tendo recebido, tendo estudado, ela pode ser anulada das nossas vidas por meio das tradições. O que você entende por tradição? A história que você carrega dos teus pais, das pessoas que você conviveu. Se isso não for retirado da sua mente profundamente, pode acontecer que uma hora aquilo ainda venha à tona. E a palavra que você recebeu até aquele momento, se você não retirar isso da sua vida, as tradições que você transmitiu, o que você recebeu, se você não retirar isso, ela pode sim anular a palavra de Deus. Isso significa que aquilo que Deus prometeu para você pode não acontecer. As promessas de Deus podem sim não acontecer, irmão. Isso é muito sério. Pode chegar um dia que você ache que estava servindo a Deus de todo o seu coração, de todo o seu entendimento e de toda a sua alma, mas aí quando você se encontrar com Ele lá em cima, Ele botar a frase que você nunca vai querer ouvir: apartai-vos de mim, malditos, nunca vos conheci, você vai lembrar: puxa vida, aquilo que eu carregava anulou a palavra de Deus na minha vida. Veja que é possível anular a palavra de Deus, se eu permitir. Se eu permitir. Às vezes a gente pensa assim: não, mas Jesus, Ele deixou sobre mim a sua graça. E é verdade. A graça do Senhor vem sobre nós. Mas a palavra de Deus está me dizendo em Marcos capítulo 7 que eu posso anular a palavra de Deus se eu continuar andando nos caminhos que eu andava. A tradição, né? Em outras palavras, quando nos apresentamos a Deus com todo o nosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável, quando não nos apresentamos, estaremos apresentando os nossos corpos a um outro ser, que não é o Espírito Santo. Já parou para pensar nisso? Só existem dois caminhos: ou o caminho que vai para o céu, ou o caminho que vai para o inferno. O caminho que vai para o céu é quando eu apresento o meu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor. Mas e quando eu não faço isso? Para quem que eu estou apresentando? Porque para alguém você está apresentando. Para quem? Vamos ler para quem? João capítulo 8, abre lá, Marcos. João capítulo 8, versículo 42 até o 46. Só existem dois lugares aonde você pode ir, aonde você pode apresentar o seu corpo. Ou você está prestando culto a Deus, ou você está apresentando culto a este que nós vamos ler agora. Replicou-lhes Jesus: se Deus fosse vosso Pai, vós me amaríeis, pois eu procedo de Deus e estou aqui. Eu não vim por mim mesmo, mas Ele me enviou. Porque vós não podeis entender minha linguagem, é porque vós sois incapazes de ouvir a minha palavra. Vai. Vós pertenceis ao vosso pai. O quem é? O diabo. E quereis realizar os desejos de vosso pai. Ele foi assassino desde o princípio e jamais se apoiou na verdade, porque não existe verdade alguma nele. Quando ele profere uma mentira, fala do que lhe é próprio, pois é um mentiroso e pai da mentira. Eu te pergunto, para quem João estava falando essas palavras? Para quem, irmãos? Para os religiosos, para os fariseus, para os que estavam dentro da igreja.
Jesus falou isso para quem estava dentro da igreja. E ele falou no intuito de condenar cada um deles. Ele falou com o intuito de que eles pudessem se arrepender daquilo que eles faziam. Eles estavam olhando para Jesus com um olhar de julgamento e dizendo que Jesus não era filho de Deus. E Jesus olha para eles e diz: olha, vocês não conhecem, não conseguem me entender, não conseguem saber quem eu sou ainda? Mesmo eu fazendo tudo que eu estou fazendo? Olha o tamanho de que uma religiosidade faz com a mente de alguém. A religiosidade, ela tira a nossa capacidade de olhar Jesus de quem ele realmente é. E ele nos leva para um lugar perigoso, porque as pessoas, a gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque a gente pode, ao invés de estar sendo firmado na rocha, eu posso estar construindo uma rocha dentro de mim que vai servir para abrigar o diabo. É duro isso, né? Mas é verdade. E aí, como ele é astuto, né? A palavra de Deus diz que o diabo ele é astuto. Ele deixa a gente fazer isso. Ele deixa a gente construir essa caverna para ele, dentro de nós, para que ele possa se esconder ali. E enquanto nós não removermos isso de dentro de nós, ali está sendo feito um esconderijo para ele. Ele se esconde. Agora, pastor, como é que eu faço então para resolver esse problema dentro de mim? Como que eu destruo aquilo que eu permiti Satanás construir dentro de mim? Como é que eu faço isso? Abre lá, Efésios, capítulo 6, versículo 10. Efésios, capítulo 6, versículo 10. Concluindo, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Então o Senhor está dizendo para nós, olha, você só consegue vencer as astutas ciladas do diabo quando você se fortalece no Senhor e na força do seu poder. Não há como vencer Satanás, irmãos, se não for desse jeito. Eu e você, humanamente, somos incapazes de vencer o diabo. Mas nós, em Cristo, na força do seu poder, fortalecidos no Senhor, nós vencemos Satanás. E aí Deus, ele tem tanta misericórdia por nós, que ele vai continuar falando como que eu devo fazer. Continua, Marcos. Ele vai dizer para nós, olha, revesti-vos de toda a armadura de Deus. O que é se revestir? Se revestir é muito mais do que botar uma camisa. Se revestir é muito mais do que simplesmente dizer que é crente. Se revestir é tomar a personalidade de Jesus. É ser Jesus aqui na terra. Não só contra Satanás, mas contra tudo que se diz contra Deus na minha vida. Então eu preciso me revestir do próprio Jesus. Você entende? Jesus precisa ser aquele que coordena, comanda, guia todos os meus atos, a minha palavra, o meu agir. Então ele está dizendo, revesti-vos de toda a armadura de Deus para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Existe uma cilada preparada para cada um de nós. Mas o Senhor Jesus, ele está dizendo, se você estiver firme no Senhor, essas ciladas podem até aparecer, mas você não vai cair. Porque você está revestido de mim. Aquele que está revestido de Cristo, enxerga todas as coisas. Não é isso que a palavra de Deus diz? O homem espiritual discerne todas as coisas, mas de ninguém é discernido.
As pessoas olham para aquele que é de Deus e dizem assim, como é que esse cara está de pé ainda? Eu fiz trabalho para ele, eu fiz coisa para ele e ele está de pé ainda. Sabe por que a gente está de pé? Porque o Senhor nos coloca de pé. Eu me revesti, você se revestiu da armadura de Deus, então não tem como. Eu preciso entender que essa é uma atitude de sobrevivência, irmão. Sobrevivência. Vai, Marcos. Porquanto nossa luta não é contra a carne, não é contra seres humanos, e sim contra principados e potestades, contra os dominadores do sistema mundial em trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Então, se a sua luta não é contra pessoas, sua luta é contra quem? Contra ele. Contra as potestades, contra os demônios. E você não pode lutar contra demônio que é espiritual de uma forma carnal. Não vai acontecer. Ou a gente toma consciência disso o mais rápido possível, ou a gente vai viver naquela gangorra. Uma hora está tudo bem, uma hora está tudo bem, uma hora está tudo mal. Uma hora está tudo bem, uma hora está tudo mal. Uma hora está tudo bem, uma hora está tudo mal. E a gente não tem a constância para ser usado pelo Senhor de forma correta. Aproveita a aula que Deus está te dando aqui nessa noite. Porque Ele me deu essa aula a tarde toda hoje. Ele falou comigo a tarde inteira. Fala o que eu estou te falando. Continua. Por esse motivo, e ele vai dizer, vestir toda a armadura de Deus. Irmãos, isso precisa ser uma verdade em nós, porque muitas vezes a gente até veste alguma parte da armadura. Mas o Senhor está dizendo para você vestir toda. Não adianta só você usar o capacete da salvação se você não usa a couraça. Não adianta só você usar a couraça, mas você não tem o escudo. É toda a armadura. Então, a fim de que possais resistir firmemente no dia mau. Eu te pergunto, quando vai ser o dia mau? Quando ele fala aqui dia mau, ele está falando dia mau. Que você vai quase desfalecer. Você ainda não viveu o dia mau. Nós ainda não vivemos o dia mau. Se nós já estamos desfalecendo nos dias que a gente vive, com pouca coisa, você imagina como é que vai ser no dia mau, se nós não estivermos preparados, como está descrito ali. Como que vai ser? O seu pastor está te dizendo isso aqui nessa noite, não é porque, pastor está querendo me dar uma lição de moral. Não estou querendo dar lição de moral, não. Eu estou te explicando porque todos nós vamos passar pelo dia mau. Pastor, eu não queria passar pelo dia mau. Eu falei, nem eu, minha filha. Nem eu. Mas nós vamos ter que passar. E se já nós vamos ter que passar, por que a gente não se prepara direito? Por que a gente não conhece como são as estratégias do nosso inimigo? Havendo batalhado até o final, permanecereis inabaláveis, sem retroceder, sem voltar atrás. A Bíblia fala que aquele que lança a mão do arado, o que é arado? Sabe o que é arado? Plantação. Aquele que lança a mão do arado e olha para trás, não é digno de mim. Essa plantação aqui não está dando nada. Estou plantando e não acontece nada. Lembra como era antigamente? Não é digno. Pastor, então eu tenho que continuar sofrendo? Eu não sei. Eu não tenho bola de cristal. Não sou vidente. Eu só sei que você precisa só confiar no Senhor. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. O que Ele vai fazer, quando Ele vai fazer, como Ele vai fazer,
Eu não sei. Mas Ele vai fazer. Só que eu preciso estar preparado para quando Ele fizer. Né? Eu postei, não sei se vocês viram no meu Instagram, uma frase de um pastor lá do Rio, pastor Aloysio, amigo meu, e colocou um negócio seguinte. O pai dele dizia assim: se você pede chuva, você tem que sair com guarda-chuva, mesmo que não esteja chovendo. Você não pediu chuva? Você não orou por chuva? Aí você não sai com guarda-chuva, chove, você está despreparado. Então o que ele quer dizer? Você sabe que você vai enfrentar o teu inimigo, mas você não se preparou para enfrentá-lo. Aí você quer ganhar a guerra? Não tem como, irmãos. Ou nós nos preparamos, ou Ele vai nos trucidar. E não é isso que Deus quer que aconteça conosco. Deus quer que nós cumpramos a sua palavra, à risca, porque Ele está dizendo que aquele que estiver em Cristo Jesus será mais do que vencedor. Mais do que vencedor. Não é vencedor não, é mais do que vencedor. Passa aí, Marcos. Estai, portanto, firmes, trazendo em volta da cintura a verdade. Aí ele vai começar a falar das partes da armadura. Cinturão da verdade. Vestindo a couraça da justiça. Calçando os pés com a proteção do evangelho da paz. Embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todas as setas inflamadas do maligno. Usai igualmente o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Como que eu vou tomar essa armadura de Deus para mim? Como que eu vou conseguir vestir algo que eu não estou vendo? Você está vendo o capacete da salvação em mim? Você está vendo a couraça da justiça em mim? Cinturão da verdade? Escudo da fé? A espada? Você não está vendo. Mas eles estão aqui. Eu tive uma experiência uma vez que foi muito engraçado. Fui num encontro de pastores. E aí, um pastor que pregou por coincidência foi um pastor de libertação. Essa coisa me persegue, né? Aí, ele está pregando, no final ele fala assim: eu não vim aqui para pregar para vocês não, mas já tinha pregado já 1 hora e tanto. Eu vim aqui para entregar 2 coisas para 2 pastores, que eu nem sei quem é. Eu vou andar no meio de vocês e o Espírito Santo vai me falar quem é, eu vou entregar para essa pessoa. Tinha uns 100 pastores, como é que o cara vai achar ali dentro? Quem é o pastor? Acabou o culto, descemos, todo mundo estamos lá comendo um salgadinho, bebendo um refrigerante. Quase não gosto disso. Aí, tô vendo o camarada vindo na minha direção assim. Falei, caramba. Tava eu e um pastor. Aí ele vira para mim, chega perto de mim e falou assim: vocês são os 2 pastores. Eu tenho algo para entregar para vocês 2. Eu na mesma hora, irmãos, mas é impressionante. Na mesma hora eu fiz assim. O outro pastor demorou um pouquinho, mas eu na mesma hora baixei a mão. Aí ele me entrega. Estou entregando para vocês uma espada que o Espírito Santo mandou entregar para vocês. Mas vai ter um teste. Vocês só vão ficar com essa espada se vocês passarem no teste. Aí vamos embora. Passou tipo assim uns 10, 15 dias. Eu estou em casa, no computador. Meu computador nessa época ficava no meu quarto. Estou lá sentado no computador conversando com quem? Com o pastor que entregou a espada. Virei amigo dele. Tal. Sou amigo dele até hoje. Já veio pregar aqui, já veio pregar em outro lugar que a gente estava. E aí, minha filha sai do quarto dela correndo, apavorada, entra no meu quarto e fala assim: pai, tem uma menina no corredor. Eu pensei, é a Esther, né? Que era menorzinha. Não é a Esther, não. É uma menina. Aí ela descreve o que estava andando no corredor da minha casa. Uma menina lourinha,
com a roupa toda esfarrapada, andando para lá e para cá. Rapaz, na hora que ela descreve isso, eu fiz assim, ó. Pum. Mas na mesma hora, e não intuição, sabe? Minha esposa ficou apavorada porque não entendeu o que eu estava fazendo. Peguei a espada e comecei. Eu não via nada, irmãos. Eu olhava para o corredor, não via ninguém. Mas o meu cabelo do braço ficava todo arrepiado. E eu dando espadada, minha filha atrás de mim, né? Olhando para ver se estava alguma coisa lá ainda. Eu dando espadada e repreendendo e tal. E aí veio um comando da minha cabeça: pega óleo e unge os ralos da casa, as pias da casa. Depois veio outro comando: agora vai lá, pega sal grosso e coloca em volta da casa. Sou louco. Aí eu fiz tudo que veio na minha mente para fazer, eu fiz. Aí eu perguntei para minha filha: tá vendo mais alguma coisa? Aí ela falou assim: não, foi embora. Aí eu voltei pro computador com o pastor estava lá ainda. Falei: pastor, acabou de acontecer um negócio muito esquisito aqui. Aí contei para ele a história. Aí ele falou assim: lembra do que eu te disse? Que você ia passar por um teste? Você acabou de passar no teste, a espada é tua. Eu sinto ela aqui, ó. Ela tá aqui assim, ó. Sabe aqueles alforjes que ficam aqui atrás? Ela tá aqui. Quando você estiver comigo na eternidade, você vai ver ela aqui, pendurada. É porque eu sou bom? É porque o pastor Emanuel é melhor do que você? É porque eu obedeci. Só isso. No mesmo dia, o outro pastor teve um teste na casa dele. Depois ele me contou no dia seguinte: rapaz, aconteceu um negócio esquisito ontem. Olha só. Estava sozinho dentro de casa. Comecei a escutar umas correntes batendo na casa, uns barulhos esquisitos. Levantei até para ver o que era, mas não era nada. Aí fui dormir. Falei: cara, tu não usou a espada? Aí ele perguntou para mim assim: que espada? Já tinha esquecido. Sabe por que tinha esquecido? Porque a mente dele ainda não tinha sido levada cativa a Cristo. Você vai entender o que eu estou querendo dizer aqui. Como que eu vou tomar a armadura de Deus se a minha mente não se entregou a Ele ainda? Deus não vai entregar a armadura dele para qualquer um. Deus não vai entregar. Deus vai entregar para aquele que se entregou a Ele. Rogo-vos que apresenteis os vossos corpos como sacrifício. Eu te pergunto: sacrifício é fácil? Sacrifício geralmente é morte. Sabe o que precisa morrer em nós? O eu, a minha vontade, o que eu acho que é bom, o que eu quero que aconteça. Quanta coisa, irmão, que eu queria que acontecesse na minha vida. Quantas coisas. Estudei pensando que eu ia ser uma outra coisa da minha vida. Mas um belo dia Deus falou assim: tá bom, você já fez a tua vontade, agora eu posso fazer a minha? Foi a pergunta que Ele fez para mim. E eu já estava formado, já tinha feito MBA, já estava conseguindo um trabalho. Ele diz assim: mas não é nada disso que eu quero para você. Você faz o quê? Sabe o que eu fiz? Larguei. Hoje eu vivo daquilo que Ele me dá, daquilo que Ele entrega para mim. Podia estar ganhando muito? Podia. Mas nada disso ia me satisfazer e eu não ia ter aquilo que eu tenho, que é a intimidade com o Espírito Santo, irmão. O que Deus quer de você é que você entenda que Ele também quer isso com você. Ele não quer isso só comigo, não. Ele não tem ciúme só de mim, não. Ele tem ciúme de você também. A palavra de Deus diz lá que Ele é um Deus zeloso. Aí você vai ver no original o que quer dizer Deus zeloso. Ele está dizendo assim: eu sou um Deus ciumento, que não quero dividir você com mais ninguém, porque você é dele. Você é propriedade exclusiva do Espírito Santo de Deus.
Você é dele. E quando ele olha para você e vê você longe dele, ele tem ciúmes, porque ele está vendo que você não está perto dele. Porque ele não consegue mais acessar você. E aí quando a gente quer que Deus nos dê toda a armadura, que eu quero tomar toda a armadura, ele não vai fazer isso. Ele não vai fazer. Ele vai esperar você ser 100% dele. Por que a gente perde as batalhas do cotidiano, irmãos? Primeiro porque você não tem armadura. Sem armadura nós não vencemos as batalhas do dia a dia. E elas são muitas. Não pense você que ela não é. Que ela não acontece. Acontece todo o tempo. Porque se nós não temos a intimidade necessária para receber a armadura de Deus, os nossos corpos, na verdade, eles não são um sacrifício vivo ao Senhor. O que a gente disse? É um sacrifício vivo a outra coisa. A Deus não é. Quando eu percebo, então eu percebi que agora a minha vida tem algum problema e eu preciso resolver esse problema. Tem alguém escondido dentro de mim. Tem alguém alojado dentro de um lugar secreto. E essa pessoa que está alojada num lugar secreto não é o Espírito Santo. O que você precisa fazer? O que você precisa fazer? Você precisa desalojar Satanás da sua vida. Você precisa despejar ele. O cara está lá na tua casa, não paga aluguel, está te trazendo um monte de problema e você ainda está deixando ele lá. Como é que se faz isso? Desalojando as fortalezas que ele criou dentro de nós. São fortalezas. Por isso que eu disse, são rochas que aparentam ser de Deus, né? A palavra de Deus diz que Jesus é a rocha. E a palavra de Deus diz que Satanás ele vai tentar se fazer de anjo de luz. Ou seja, ele vai tentar se parecer com a rocha, mas na verdade o que ele vai construir dentro de nós é um esconderijo, um alojamento para ele ficar ali guardadinho. Ele vai lá, se esconde, quando menos a gente espera ele vai lá, nos ataca, aí ele volta de novo, fica escondido. Então ele cria fortalezas dentro de nós. Quando não nos entregamos 100% a Deus, criamos fortalezas dentro de nós, onde Satanás se esconde e se refugia. Essas fortalezas, quando elas não são combatidas, elas se tornam uma... Como é que chama? Como é que chama aquele negócio de... que a pessoa se esconde lá quando tem bomba? Bunker. Ela se torna um bunker. Pode cair a bomba que for. Ele está lá dentro. E ele só vai sair se você usar a arma correta para tirar ele lá de dentro. Senão ele não sai. Essas fortalezas, sejam elas quais forem. É a porta, né? Essas fortalezas, sejam elas quais forem, elas só têm uma única fonte. Dou um doce para quem descobrir qual é a fonte. Pode ser qualquer fortaleza que Satanás coloque em você, mas ela tem uma única fonte. Qual é? Que vem sendo usada desde o princípio, desde a fundação do mundo. Qual é? Rebeldia. Satanás não foi isso? Satanás foi rebelde. O cara estava na sala do trono. O cara era o querubim da guarda. O cara era o responsável para guardar o trono de Deus, cara. Tu quer um lugar melhor do que esse, cara? A Bíblia fala que ele andava sobre as pedras afogueadas. E mesmo assim, esse cara quis ser maior do que Deus. Rebeldia.
Aquele que entrega, aquele que se entrega é rebelde ou não? Sim ou não? Não. Não é? Eu me entrego, Senhor. Foi assim que Lúcifer fez? Senhor, eu me entrego a Ti. Não. Lúcifer se voltou contra Deus. Então aquele que se entrega não é rebelde. Mas aquele que não se entrega, como que Deus olha? Quem ele vê? Lúcifer. Ele olha e vê Lúcifer. Mas aquele que não se entrega 100% a Deus, entrega o seu corpo para a rebeldia e principalmente para o seu maior defensor, o diabo. Aí eu te pergunto, como é que se resolve isso? E agora, quem poderá nos ajudar? Vamos abrir lá 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 3. Tem algumas coisas que a gente precisa fazer, né? A primeira coisa, nós lemos agora. Nos apresentarmos 100% em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. O nome já diz, né? Sacrifício. Aí, 2 Coríntios capítulo 10, ele vai complementar o que a gente precisa fazer. Ele vai dizer assim, ele vai nos orientar. Porquanto, embora vivendo como seres humanos, nós não lutamos segundo os padrões deste mundo. Então você quer vencer Satanás? Você quer vencer a rebeldia? Você tem que lutar segundo os padrões de Deus e não desse mundo. Não vai conseguir vencer um ser que é espiritual usando as armas carnais. Ou você usa as armas certas, ou ele jamais vai embora. Ele jamais vai sair. Segunda coisa, passa aí. Pois as armas da nossa guerra não são terrenas, mas poderosas em Deus para destruir fortalezas. Então as armas que você vai usar, elas não são dessa terra, não dá para você pegar. Vou dar um exemplo assim. Não dá para você pegar a R-15 do céu. Uma bazuca santa. Não tem como. Mas se você entrar na presença do Deus Altíssimo, se entregar por completo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, Ele vai começar a te municiar com as armas para você enfrentar. As armas da nossa guerra não são terrenas, mas são poderosas em Deus. Só em Deus que elas são poderosas. E elas são capazes de destruir qualquer tipo de fortaleza, qualquer uma. Você pode pensar na sua mais difícil aí. Perdão, ele pode resolver. Ele pode destruir. Pode passar, Marcos. Destruímos, aí ele vai dizer para você fazer outra coisa. Ó. Destruímos vãs filosofias e a arrogância que tentam levar as pessoas para longe do conhecimento de Deus. Então tem duas coisas ali, filosofia e arrogância. O cara mais arrogante que existe, sei lá, no sistema todo, é Satanás. A palavra de Deus diz que ele vai ser o Deus dos orgulhosos. Está lá no livro de Jó, capítulo 39. É o Deus dos orgulhosos. Arrogância. Então, quando você quer vencer Satanás, você precisa usar a arma contra ele. Retira da sua vida as vãs filosofias, estudos que você acha que são uma bênção, não são. A única coisa que você precisa saber na sua vida é a palavra de Deus. Essa é a verdadeira filosofia que você tem que saber. E principalmente a arrogância, porque essas duas coisas vão nos levar para longe do conhecimento de Deus. E longe do conhecimento de Deus nós não vamos vencer fortaleza nenhuma. Outra coisa. E dominamos todo o pensamento carnal para torná-lo obediente a Cristo. Outra versão vai dizer assim:
e nós dominamos todo pensamento carnal e levamos cativo todo pensamento a Cristo. Então, quem que faz isso? Quem que domina todo pensamento carnal? Quem domina todo pensamento carnal? Deus vai mandar um anjo descer aqui na sua frente para fazer dominar o teu pensamento carnal? É você. As setinhas vão vir sobre nós, né? Tem um anjo assim, ó, para cada um de nós, assim, mirando na nossa cabeça. Ele está pronto para quando você acabar de sair daqui ou aqui mesmo, atirar os dardos inflamados do diabo na sua mente. Cabe a quem dominar isso? O pastor? O pastor vai dominar seus pensamentos? É ruim! Não consigo dominar nada, meu irmão, na sua vida não, é. Eu não sou dono seu, não. É você que vai dominar. Mas você precisa entender que se você não fizer isso e torná-lo cativo a Cristo, as fortalezas que foram criadas dentro de você nunca vão deixar de existir. Nunca. Dominamos todo pensamento carnal para torná-lo obediente a Cristo. Eu estou com a vontade danada de... Aí você bota aí o pecado que você gosta de fazer. Mas eu não vou fazer. Isso vai deixar de vir na sua mente? Não. Isso nunca vai deixar de vir na sua mente. Para de ilusão. Para de viver no mundo da fantasia. Satanás sempre vai lançar pensamentos na sua cabeça. Sugestões. Faça isso. Haja dessa forma. Seja desobediente. Seja desleal. Ele sempre vai fazer isso. Agora vai depender de você. Se você vai aceitar ou não. Diante dessas atitudes de total entrega, estaremos preparados para repreender qualquer tipo de rebeldia, assim que alcançarmos a perfeita obediência. Sabe o que faz diferença no mundo espiritual, irmãos? Obediência. Semana passada eu tinha feito um jejum, né? Aí eu falei assim, Senhor, tá puxado, hein? O jejum que Ele me mandou fazer foi puxado. Eu falei, eu tô cansado. Aí terminou meu jejum, né? Dei aquela comidinha que eu gosto e tal. Acabei de comer. Ele falou assim, segunda-feira tu começa outro, tá? Eu não estou falando isso aqui para... Não estou falando aqui para poder dizer que eu sou melhor do que você, não. Eu só estou te dizendo que Deus, Ele precisa comandar a nossa vida. Sacrifício, quem tem que fazer agora somos nós. O sacrifício maior Ele já fez por nós. Ele já foi na cruz por você. Já entregou a sua vida por você e por mim. Agora sou eu que faço por Ele. Não porque Ele precisa disso, mas é porque eu preciso dEle. Essa igreja, se você faz parte dela, você precisa entender que o sacrifício precisa fazer parte da sua vida também. Não é só do pastor, não é só da pastora. Deus, Ele quer uma igreja cheia de filhos iguais a Jesus Cristo. Cada um com a sua personalidade, cada um com o seu jeito, mas todos com o mesmo entendimento, que quem é o Senhor é Ele. Não sou eu, não é você, nada, mas é Ele que comanda.
a nossa vida. Essa noite foi uma noite que Deus separou para nós. Se você está aqui hoje, foi porque Ele trouxe você aqui hoje para ouvir isso. Porque Ele requer de nós algo diferente. Para viver algo diferente. Se eu continuar fazendo as mesmas coisas, eu vou ter sempre o mesmo resultado. Mas se eu mudar a minha vida de acordo com o que diz as Escrituras, a palavra de Deus diz que rios de águas vivas fluirão de dentro de mim. Sabe lá o que é isso? As pessoas vão conseguir enxergar que em você existe vida, porque aonde há água, aonde há o rio, há vida. As árvores só nascem quando estão perto de algo que tem água. As plantas precisam de água para crescer. Nós precisamos da palavra de Deus. Entenda uma coisa, você pode estar cheio da armadura de Deus, mas você não é imune. Tem momentos que os dardos inflamados de Satanás podem passar. Porque os ataques são múltiplos. Já viu aqueles ataques? Opa! Já viu aqueles ataques que acontecem lá em Israel? Como é que são múltiplos? Não tem de vez em quando um míssil que cai? Apesar daquele armamento todo que Israel tem, da defesa que eles têm, de vez em quando cai um míssil lá, não cai? Então, você acha que Satanás vai te atacar só de uma direção? Ele vai te atacar de várias direções. Então, você está se defendendo aqui com o escudo, mas está vindo o ataque daqui que você não está vendo. E pode acontecer de você ser atingido com uma seta. Só que a palavra de Deus diz que aquele que maneja bem a palavra de Deus, ele consegue se defender e consegue se recuperar. Vou te dar um exemplo. A armadura, né? Quando ele fala do escudo da fé, o escudo da fé era algo grande. O escudo era grande. Mas quando ele fala da espada do Espírito, a espada não era enorme, não. A espada era menor. Por quê? Porque entende-se que era um combate corpo a corpo. Mas para que servia também a espada do Espírito? Porque o Espírito é conhecido como a palavra da verdade. Quando algum dardo inflamado passava e atingia, como que ele tira isso daqui? O dardo inflamado são as mentiras de Satanás, que muitas vezes passam e nos atingem. Como que você vence um dardo inflamado de Satanás, da mentira? Como que você vence? Com a espada do Espírito, com a palavra da verdade. A palavra não é espada? Ele vinha com a espada e arrancava o dardo inflamado que estava aqui dentro. Só a palavra da verdade pode arrancar de nós as mentiras de Satanás. Só a palavra da verdade pode arrancar de nós as mentiras de Satanás. Entenda isso. Comece a andar na verdade. Por mais que doa, por mais que seja difícil retirar os dardos inflamados, retire isso daí. Ande na presença do Senhor. Peça ao Senhor para se revelar a você. Senhor, essa palavra que o pastor pregou hoje é verdade? Pede a Ele. O Espírito da verdade vai falar com você em nome de Jesus. Amém? Vamos orar? Senhor, nós chegamos na Tua presença mais uma vez, Pai. Nós queremos Te agradecer, Senhor, porque Tu és o Espírito da verdade. A Tua palavra diz que em Ti não há dolo, não há engano. Então, Senhor, nessa noite, onde a Tua palavra da verdade foi pregada, não porque eu sou capaz de fazer isso, mas porque o Teu Santo Espírito é capaz. O que nós queremos Te pedir nessa noite, Espírito Santo, é que aquilo que foi dito, agora Tu entre com a Tua parte.
que é nos convencer do nosso pecado, daquilo que nós ainda carregamos. Que Tu venha, Senhor, com o Teu Santo Espírito sobre nós, sobre cada um de nós, nos ensinando todas as coisas, como Tu mesmo nos prometeu. Espírito Santo, nós Te invocamos aqui neste lugar. Nós invocamos a Tua presença, a presença da Trindade, a qual nós aprendemos a amar, de tal forma que nós nunca mais queremos deixar a Tua presença. Nós invocamos a Ti, Espírito Santo. Nós invocamos a Ti, Papai. Nós invocamos a Ti, Jesus, Yeshua HaMashiach. Nós queremos, Senhor, pedir a Ti, a vocês, que olhem para nós, mais uma vez, com um olhar de misericórdia, e nos dê mais uma chance, Senhor, de andarmos em espírito e em verdade. Espírito Santo, revela a cada um de nós aonde Satanás tem se escondido. E nos dê, Senhor, a oportunidade de nos entregarmos a Ti como sacrifício vivo, santo e agradável. Não nos deixa mais, Senhor, viver uma vida dissoluta. Não nos deixa mais viver uma vida de aparência. Não nos deixa mais viver uma vida que não tenha a Tua vida em nós, Senhor. Ô Espírito Santo, nos perdoa. Nos perdoa pela nossa arrogância. Nos perdoa pelas vãs filosofias que muitas vezes carregamos. Nos perdoa, Senhor, por acharmos, Senhor, que podemos viver sem os Teus conselhos. Espírito Santo, olha para cada um de nós nessa noite aqui, olha para a Tua igreja e vê se ainda existe em nós um caminho mau. Senhor, vasculha desde do alto da nossa cabeça até a planta dos pés, desde a pele até o interior dos ossos. Mede, Senhor, cada centímetro da nossa vida, Senhor. Nós não queremos, Senhor, ser como aqueles religiosos que Tu condenou, Senhor. Mas nós queremos ser como aqueles que são dependentes de Ti, Senhor. Vivendo, Senhor, o verdadeiro evangelho, genuíno. O evangelho sem mácula, sem defeito. Senhor, eu sei que nós estamos aqui ainda nessa terra, que nós somos falhos. Eu sei disso, Senhor. Mas ajuda-nos, Senhor, na nossa fraqueza. Nos coloca de pé. Senhor, nos faz caminhar, Senhor. Nós precisamos caminhar até a Tua eternidade, Senhor. Nós não podemos parar, Senhor. Não nos deixa parar. Mas em nome de Jesus, entra com providência na história dessa igreja, como Tu sempre entrou, Senhor. Porque Tu és o dono dessa igreja, Tu és o dono das nossas vidas. Nós já entregamos tudo nas Tuas mãos, Senhor. Então entra, Senhor, e faz a obra que precisa ser feita, Senhor. Edifica, Senhor, a construção das nossas vidas, Senhor. Se existe alguma coisa que foi construída errado, Senhor, joga por terra. Mas não deixa mais nenhum tijolo, Senhor, sem que seja colocado pelo Teu Santo Espírito em nós. Senhor, nós precisamos, na verdade nós necessitamos de Ti, Senhor. A nossa mente, Senhor, ela precisa ser santificada pelo Teu Santo Espírito. Senhor, nos ensina a levar a Ti todo pensamento, Senhor, cativo a Cristo. Nos ensina a fazer isso, Senhor. Não nos deixa levar-nos, Senhor, pelas astutas ciladas do maligno. Não nos deixa, Senhor, levarmos
por uma conversa, Senhor, que não é tua, por palavras que não vêm do teu trono. Espírito Santo, vai falando com o teu povo nessa noite, Espírito Santo. Quebra todo jugo, Senhor, com a tua unção, Senhor. Quebra toda armadilha, todo esconderijo. Nós agora nos levantamos contra o espírito do anticristo. Nós nos levantamos contra as investidas do maligno. Nós damos uma ordem para que bata em retirada toda e qualquer investida do anticristo nas igrejas. E na nossa igreja em especial, nós repreendemos toda a obra do maligno. E damos uma ordem para que essa obra seja destruída pelo poder que é no nome de Jesus. Nós estamos te dizendo, Satanás, nenhuma das pessoas que fazem parte desse aprisco, elas são tuas, nenhuma. Todas elas pertencem ao Senhor Jesus, ao Yeshua HaMashiach. E você não vai tocar nenhuma delas. Não vai tocar. Nós proibimos toda ação de Satanás e seus demônios contra qualquer membro dessa igreja. Senhor, levanta-se do teu trono, Pai. Levanta, Senhor, em nosso favor e faz com que a tua obra, Senhor, seja terminada, Senhor, nas nossas vidas. Continua fazendo a boa obra, Senhor. Senhor, salva-nos de nós mesmos, Senhor. Tira, Senhor, de nós as nossas opiniões. Nós não precisamos das nossas opiniões. A única coisa que nós precisamos é da tua palavra. Então, Senhor, tudo que impede que a tua palavra seja gravada em nós, nós te pedimos por misericórdia, retira os impedimentos agora, Senhor. Retira toda a obra de Satanás, seja ela qual for. Nós repreendemos todo espírito de rebeldia, nós repreendemos todo espírito de Leviatã, nós repreendemos todo espírito de Jezabel, nós repreendemos todo espírito maligno. E damos uma ordem agora, no mundo espiritual, que vocês batam em retirada agora, direto para o abismo, sem direito de retorno e nem de transferência, pelo poder que há no nome de Jesus. Em nome de Jesus, nós repreendemos todo o mal. Senhor, nós invocamos o teu poder sobre a tua igreja, Senhor. Vem, Senhor, agir sobre as nossas vidas, Senhor. Senhor, tem misericórdia de nós. Nós estamos clamando a ti, Senhor. Tem misericórdia de nós. Perdoa-nos, Senhor. Perdoa-nos, Senhor, porque pecamos contra ti, Senhor. Perdoa-nos, Senhor. Nos faz enxergar, Senhor, através dos olhos de Jesus. Nos faz enxergar, Senhor, aquilo que é do teu reino, Senhor. Tira, Senhor, de nós as lentes coloridas. Tira, Senhor, de nós os tampões dos nossos ouvidos, Senhor. Tira, Senhor, de nós o gelo, o cimento que foi colocado no nosso coração. Senhor, em nome de Jesus, tira isso. Tira as amarras, tira as algemas. Vai quebrando, Senhor, todas as algemas de Satanás. Não só de nós, mas também dos nossos queridos, nossos familiares. Senhor, em nome de Jesus, alcança cada um deles. Senhor, em nome de Jesus, faz a tua vontade prevalecer. Senhor, usa, Senhor, o que for necessário, Senhor, para nos fazer, Senhor, entendermos que precisamos apresentar, Senhor, as nossas vidas como sacrifício vivo a ti, Senhor. Que a tua igreja, Senhor, seja realmente, Senhor, transformada pela renovação do seu entendimento, Senhor. Porque a única coisa que nós queremos, realmente de verdade, Senhor, é descobrir qual é a tua boa, agradável e perfeita vontade para nós, Pai. Vai quebrando, Senhor, todas as investidas. Nós, pela autoridade que é no nome de Jesus, nós damos uma ordem para que toda e qualquer
toda e qualquer intento de Satanás seja agora arrancado dessa igreja, dos membros dessa igreja, pelo poder que há no nome de Jesus. E agora sejam lançados no abismo, sem direito de retorno e nem de transferência, pelo poder que há no nome de Jesus. Pai, nós cremos que Tu tem levantado um povo nesse lugar, que Te ama, que quer andar nos Teus caminhos. Existem dificuldades? Existem. Mas, Senhor, nós sabemos que em Ti nós somos mais do que vencedores, Pai. Então olha para a Tua igreja nessa noite, olha para o coração de cada um, olha para os seus sentimentos, para os seus intentos. E, Senhor, traz sobre a Tua igreja nesse lugar, Senhor, um tempo de avivamento, Senhor. Um tempo de refrigério, Pai. Refrigério porque nós entendemos quem Tu és, Senhor. Que não precisamos temer mal algum, porque Tu estás comigo, Senhor, conosco. A Tua vara e o Teu cajado nos consolam, Senhor. Senhor, abençoa a Tua igreja nesse lugar. Continua andando conosco, Senhor. Continua derramando sobre nós a Tua graça, a Tua misericórdia. Continua fazendo a Tua boa obra nas nossas vidas, Senhor. É o que nós Te pedimos e oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. E que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz, hoje e para todos sempre. Amém, Jesus. Amém? Amém? Deus te abençoe. Para quem não veio, para quem não está sabendo, nós estamos fazendo a nossa cantina ali, tá, irmãos? Se você quiser fazer parte, se você quiser comer um salgadinho, fica à vontade. Lembrando que ninguém é obrigado a fazer nada, tá, irmãos? Que Deus te abençoe em nome de Jesus.